nós precisamos ter consciência das nossas vidas, né? O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos estar atento que a nossa vida terrena, uma hora ela acaba. E ter consciência da vida, ter consciência de como o nosso tempo é gasto aqui, acredito eu que é uma das principais mensagens desse livro, sobre a brevidade da vida, e também um outro texto do Sêneca sobre o ócio, né? Esse livro mexeu muito comigo, porque é um texto filosófico, né? O Sêneca aí foi um filósofo, um dos principais aí do estoicismo, e que fala muito sobre isso, né? Como nós, né, parafraseando muito ele aqui, como nós gastamos o nosso tempo, como nós valorizamos de fato o tempo que a gente tem, e se a gente faz isso de verdade, né? Inclusive tem uma parte aqui que ele fala, eu grifei várias partes, né, vários fragmentos, né, fazendo jus aí ao nome do quadro, rigorosos no controle do seu patrimônio, quando se trata do dispêndio de tempo, são perdulários ao extremo, com a única coisa com a qual ser avarento é louvável. Ou seja, ele fala aqui nesse trecho que o tempo era para ser a única coisa que era para ser louvável, era para ser a única coisa que a gente precisava ser avarento, porque é um recurso escasso. O tempo é um recurso escasso. E a gente vive a vida como se ela não fosse acabar, como se tipo, a gente tivesse todo o tempo do mundo, né? Ou como se ela não fosse valiosa em algum sentido. E o Sêneca vai mostrar sobre isso. A gente tem que estar consciente dela para poder usufruir de fato tudo o que a vida tem a oferecer. E estar consciente da vida é estar consciente de que tragédias podem vir, estar consciente de que conquistas podem vir também, coisas que você planejou, mas elas provavelmente nunca irão acontecer. E ter essa consciência, ela, a princípio, né, trazendo para os nossos dias aqui, pode causar uma certa repulsa, porque ela pode criar uma paranoia na gente, né? Putz, eu não vou ficar pensando em morte, eu não vou pensar nessas coisas, não. Mas só que quando a gente deixa isso quase como se não existisse, a probabilidade é com que a gente vivesse a vida no piloto automático, de fato, né? A gente vai seguindo e a gente não coloca na nossa cabeça que, putz, uma hora isso daqui vai acabar, sabe? E tem outros trechos aqui que eu gosto bastante também, que eu grifei. Esse livro aqui é um livro bem curtinho, esse daqui que eu tô lendo é da editora Vozes, né? Foi publicado, é um livro de bolso. E aqui ele fala, né, muito sobre algumas coisas que a gente deve gastar o nosso tempo também, né? Considero legítimas as obrigações nas quais esses se empenham. Melhor dizer isso daqueles que vão querer desfrutar do íntimo convívio com Zenão, com Pitágoras, Demócrito e demais mestres das nobres artes, com Aristóteles e Teofrasto. E aqui ele fala, destes não haverá um que te imponha a morte, todos vão te ensinar sobre ela. Que eu grifei aqui também, né? Isso aqui fala basicamente sobre que de fato, ele dá valor aqui àqueles que estudam esses filósofos que estudam sobre a morte, que falam sobre a morte. Porque a gente aprender sobre a morte, a gente ter contato com a morte nesse sentido, né, da escrita, de conversar sobre ela, muito pelo contrário, né, vai fazer com que a gente consiga viver a nossa vida com mais atenção, sabe? De fato, valorizar cada segundo da nossa vida. Coisa que trazendo para a pós-modernidade, se perde bastante, sabe? Hoje a gente não consegue ver o valor da vida, tudo é muito descartável, tudo muda a todo instante, e a gente não consegue ter essa dimensão muitas das vezes. Então, por isso, até fazendo esse vídeo aqui, é um modo onde eu paro, eu conscientizo isso, né? E eu consigo, explicar um pouco mais, né, daquilo que eu li, daquilo que eu tô querendo, de certa forma, sistematizar, e isso é legal, são exercícios interessantes também, sabe? Então, assim, gostei muito, né, que sobre a brevidade da vida, a mensagem principal que fica não desperdice o seu tempo, não desperdice a sua vida, basicamente isso. E logo em seguida, né, no outro texto dele sobre a brevidade do ócio, que é bem curtinho também, o Sêneca ele fala que, na verdade, nós precisamos buscar o ócio e que aparentemente o ócio ele vai aparecer que, de fora você não está fazendo nada, mas que esse ócio que o Sêneca fala é quase como se fosse um ócio criativo. É um ócio onde você está, de fato, internamente fazendo muita coisa, mas externamente você não está preocupado com as coisas ocupadas demais, sabe? Porque ele fala nesse segundo texto, né, sobre o ócio, que aquelas pessoas que estão ocupadas demais
aquelas pessoas que não têm o tempo para poder se dedicar ao estudo da filosofia, do ensino, das virtudes, né? Vamos falar assim, não digo nem só estudo, mas buscar as virtudes, por exemplo, ela é uma pessoa que ela não contempla o ócio, ela não consegue lidar, né, com essa questão, ela tem que estar sempre, todo momento, ocupando a sua mente. Então, o Sêneca ele vai buscar mostrar esse lado da busca do ócio, né? E eu também grifei outras partes desse texto também que eu gostei bastante. Deixa eu ver se eu consigo achar algumas aqui. Deixa eu ver. São muitos textos, muitas coisas às vezes ele fala que são bem parecidas assim também, né? Aqui ele fala: reserva-te para coisas mais tranquilas, mais seguras, mais notáveis. Ele fala, quando ele fala isso daqui, aí depois lá embaixo ele fala: com certeza, é mísera a condição de todos os ocupados, é misérrima. No entanto, a dos que sofrem com ocupações que não são nem mesmo suas. Regulam-se o sono em função de outro, cada passo que dão é em função de outro, amam e odeiam as mais livres disposições, seguindo ordens. Estes, se quiserem saber quanto é breve a sua vida, que pense que parte é sua de fato. E aqui eles vão falar então de quão é miserável, né? Vamos falar assim, a pessoa que está de fato vivendo a vida do outro, que está ocupada demais e que não tem tempo para buscar o autoconhecimento, as suas virtudes interiores, sabe? E é muito legal, porque esse livro tem muito tempo, né? É uma filosofia bastante antiga, assim, e consegue falar muito com a gente. Então, fica a dica aí, né? É uma mistura também. Eu consegui fazer um link com outro livro que eu tô lendo, que é o Morra Sem Nada, que é um livro mais pro campo do investimento, mas que o autor tem uma perspectiva de mostrar que, putz, a gente tem essa vida aqui e você vai ficar gastando ela de qualquer jeito? Você vai ficar só acumulando bens ou você vai gastar de fato isso que você tanto produz? E isso aí também é tema para um outro vídeo também, que eu acho que eu vou... Esse livro eu tô lendo ele ainda, vai render um vídeo só, mas que eu consegui enxergar muito dessa filosofia de Sêneca dentro desse livro. Então, esse aqui é mais um Fragmentos Literários, né, onde eu falo um pouco de cada coisa, eu vou misturando aqui tudo que eu grifei, os livros que eu tô lendo, mas eu acho que é muito interessante, né? O canal estava um pouco parado, mas eu vou tentar fazer mais vídeos. 2026 vai ser um ano que tem muita surpresa pra gente. Então fica ligado aí, tá, gente? Se inscreva no canal, dá o like, compartilha com a galera, porque a ideia é fazer com que as pessoas elas sintam esse interesse em ler coisas diferentes, em absorver isso e fazer com que elas transformem a mentalidade em certo sentido, beleza? É mais um vídeo aqui, eu fico por aqui, até a próxima, gente. Valeu!